que os grandes desafios do Estado do Pará, notadamente o combate à desigualdade social e regional, não serão resolvidos se nós não refletirmos e resolvermos encarar algumas questões de natureza fiscal, de natureza tributária. O combate à desigualdade exige políticas afirmativas promovidas pelo Estado, de um lado, e exige a geração de emprego e renda pela iniciativa privada, de outro lado. Desde muito, eu estou convencido de que o desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país, de uma nação, não acontece por acaso. O desenvolvimento é fruto da inteligência e da ação daqueles que promovem as decisões fundamentais daquela comunidade, daquela cidade, daquele estado, daquele país. O desenvolvimento, portanto, não é a obra do acaso. O desenvolvimento é fruto da articulação e da ação pensada e planejada por aqueles que comandam, sejam as empresas, sejam as instituições como essa, de classe, sejam especialmente os governos. Nós só vamos conseguir combater o nosso principal adversário, que é a desigualdade, se nós compreendermos algumas questões fundamentais que hoje travam o processo de desenvolvimento social do Estado do Pará. O Estado do Pará é um Estado que tem grandes desafios. É um Estado com 1.700.000, 1.500.000, desculpem, quilômetros quadrados. O Estado do Pará sozinho é maior do que todo o Estado de Minas Gerais, todo o Estado de São Paulo, todo o Estado do Rio de Janeiro, todo o Estado do Espírito Santo, todo o Estado do Paraná. Todos esses estados somados ainda são menor do que o Estado do Pará. Então vocês vejam o tamanho do desafio que é desenvolver esse Estado. Um Estado que sozinho é maior do que toda a região sudeste, mais o Estado do Paraná. Então os desafios de integração que esse Estado tem. Um Estado que é maior do que toda a região mais desenvolvida do país, que é a região sudeste. Um Estado que é cortado por rios maravilhosos. Um Estado que tem dificuldades de logísticas fantásticas. Um Estado que foi vítima de um processo de ocupação desordenada da Amazônia, promovida de forma irresponsável pelo governo federal, onde a derrubada da floresta era a premissa da propriedade. Só seria dono quem derrubasse a floresta. 30 anos depois, esses que derrubaram a floresta têm a sua propriedade questionada pelo governo federal, porque não estariam cumprindo requisitos de legislação ambiental posteriormente instituídos pelo mesmo governo federal, que instituía a derrubada como critério para ter a propriedade, ou para a concessão da propriedade. A região transamazônica, palco de conflitos, e agora também, mais uma vez, de conflitos que ceifam vidas humanas, em torno sempre da propriedade, de um território desarticulado do ponto de vista da segurança jurídica, porque é fruto de um processo de ocupação irresponsável, onde a segurança jurídica mínima, que é a titulação da propriedade, não consegue ser promovida pelo Estado, onde o Estado, de modo global, seja a União, seja o Estado, não consegue dar segurança jurídica sequer ao proprietário. É um Estado que tem 1/3 da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Meus amigos e minhas amigas, nós temos 2 milhões de paraenses vivendo com menos de R$4 por dia, neste Estado rico. Nós temos 600.000 famílias
que só se alimentam porque recebem o Bolsa Família, Juliana. Se o Bolsa Família acabasse amanhã, o estado do Pará viraria um caos social. Porque 600 mil famílias recebem Bolsa Família no estado do Pará. O estado com um terço da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza, segundo o critério do Banco Mundial, que é $2 por dia. Um estado que, apesar de ter o 12º PIB do Brasil, tem a renda média per capita, ou seja, por paraense, que é abaixo da metade da média nacional. A média nacional está em torno de 15, 16 mil reais. Nós aqui temos renda média per capita em torno de 7.500 reais. Ou seja, a nossa renda média per capita é abaixo da metade da renda per capita do país. De outro lado, o estado do Pará é saudado pela energia das suas hidrelétricas. Belo Monte está aí, o maior projeto de infraestrutura das Américas e um dos maiores do mundo. 30 bilhões de reais, a estimativa média. 11 novas hidrelétricas estão previstas para serem implantadas nos rios do Pará. 11 nos próximos 10 anos, segundo o Plano Nacional de Energia Elétrica, definido pelo Ministério das Minas e Energias. Nós agregaremos 40% a mais da energia que o Brasil gera atualmente com essas 11 novas hidrelétricas. Ou seja, o Brasil, para crescer, precisa da energia dos rios do Pará. Sem a energia de Belo Monte e dos rios do Pará, o país para, literalmente. No entanto, geraremos, ou criaremos aqui em território paraense, 11 novas usinas hidrelétricas. Ficaremos com os impactos ambientais dessas novas usinas. Ficaremos com os impactos sociais destas novas usinas, que os senhores sabem, atraem milhares de brasileiros na busca da oportunidade de emprego. No entanto, não ficaremos com a remuneração da energia gerada por essas usinas. Porque o ICMS da energia não é devido ao Estado que gera a energia, mas ao Estado que consome a energia, ao contrário de todos os outros itens que são objeto de tributação pelo ICMS. Então nós criaremos aqui mais 40% de energia elétrica, criaremos aqui mais 11 novas hidrelétricas, geraremos a energia que o Brasil precisa para desenvolver e ficaremos sem o ICMS desta energia. O Pará tem um compromisso do combate ao desmatamento. O governador Simão Jatene criou lá no oeste do Pará, na margem esquerda do Amazonas, a maior unidade de conservação ambiental do planeta. Estão lá de pé as florestas da Calha Norte, livres até da mineração para protesto de muitos. No entanto, as florestas em pé, o compromisso ambiental que o Estado do Pará tem com a conservação ambiental não é recompensado pelo governo federal. Não é um item que é considerado sequer na distribuição do Fundo de Participação dos Estados, que é o fundo que é repassado pela União, ou uma parcela do imposto de renda que a União repassa aos Estados como financiamento para as finanças estaduais. Os senhores terem uma ideia, o Estado do Pará hoje, o FPE representa alguma coisa em torno de 40% do nosso orçamento. Ou seja, é um item extremamente importante. A redefinição do FPE, que é uma tarefa que o Congresso Nacional vai desempenhar na próxima legislatura, é uma questão central para o desenvolvimento do Pará. O Supremo julgou inconstitucional o atual critério de distribuição deste fundo de participação dos Estados. O Congresso vai elaborar, deputado, uma nova legislação estabelecendo outros critérios de repartição. E é fundamental que nós tenhamos
a participação nesse debate, colocando as unidades de conservação como um dos critérios importantes ao lado da extensão territorial para a definição do coeficiente que cabe aos estados na distribuição deste bolo, que é fundamental para a nossa equação financeira. De que adianta o Estado do Pará ter o compromisso com a conservação ambiental se a União Federal não o computa como um ativo importante na distribuição do bolo tributário?